Tem gente que acha que usar insulina é pra sempre. Tem gente que acha que o diabetes só piora. Tem gente que acha que o açúcar da fruta tá liberado. Esses e outros grandes mitos do diabetes são problemas que nós temos que enfrentar todos os dias. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 10 mitos que podem estar te atrapalhando a controlar melhor sua glicose. E uma vez que você entender que esses mitos não são verdades, você vai começar a acertar mais, controlar melhor sua glicose, reduzir sua hemoglobina glicada e gastar cada vez menos com remédio, podendo até chegar na reversão, beleza? Vamos lá para mais um vídeo então. Pessoal, meu nome é Vitor Miranda, sou médico do exercício e do esporte, trabalho com pacientes diabéticos há muitos anos e todos os dias eu atendo pacientes que têm ideias erradas sobre o diabetes. Hoje mesmo eu escutei um paciente dizendo, diabético, dizendo que o açúcar da fruta não fazia mal. Ele achava que não fazia mal. Quando eu mostrei para ele que fazia, a gente organizou ali um plano e eu te garanto que a partir de agora ele vai conseguir controlar melhor a glicose, porque ele vai saber por que ela subiu e ele vai corrigir o problema, acertando cada vez mais e perdendo, aquela impressão de que a glicose sobe e desce sem saber por quê. Mas eu não estou comendo nada que tem açúcar e a minha glicose sobe. É porque no caso da fruta, o açúcar da fruta é um problema e esse é um dos mitos, eu vou te explicar lá na frente, que podem prejudicar o seu controle da glicose. Mas hoje eu coloquei 10 aqui, você vai perceber que os 10 vão ajudar vocês a controlar melhor a glicose e vou começar com o primeiro deles aqui, que é um mito muito controverso, tá bom? Que é diabetes só acontece em quem come muito açúcar, muito carboidrato. Quem já ouviu isso? Tem gente que acredita realmente nisso, que o diabetes é uma doença que vem do açúcar, mas não é. O açúcar piora muito o controle da sua glicose, deixa isso claro, isso não é mito, é verdade, quando você come mais açúcar, a sua glicose vai aumentar. Só que o que causou o diabetes não é necessariamente excesso de açúcar, e sim excesso de calorias, e essas calorias podem vir do açúcar, mas pode vir da gordura e pode vir da proteína também. Então é muito mais importante você que está com pré-diabetes ou está assistindo esse vídeo aqui para não ter diabetes, cuidar da dieta e de reduzir a quantidade de calorias como um todo, do que ficar aí atrás de uma missão impossível de cortar todo e qualquer carboidrato. Ah, Vitor, mas por que quando eu corto carboidrato a minha glicose melhora? Porque você tira ali um dos principais itens que aumenta a glicose, que é o carboidrato, mas porque você perde peso. E perdendo peso, controla melhor também a glicose. Então, voltando à principal ideia aqui, não é só o açúcar que causa o seu diabetes, e sim um excesso de calorias ao longo dos anos. Eu já fiz vários vídeos explicando sobre a reversão do diabetes tipo 2 aqui. Entendendo melhor esse conceito, você vai avançar no seu tratamento. Mas não é só o carboidrato, e sim as calorias como um todo. Uma vez que você está acima do peso e diabético, aí sim o açúcar jogar gasolina no fogo quando a gente coloca açúcar na vida do paciente diabético. Mas eu vou te explicar melhor isso lá na frente, tá bom? Segundo mito, se eu não sinto nada, está tudo bem. Eu deixei anotado até desse jeito aqui na minha telinha, que foi um paciente que me contou isso. Se eu não sinto nada, por que eu tenho que tratar meu diabetes? Está tudo bem, não tá. O que acontece? As complicações do diabetes tipo 2, elas não são como uma dor de garganta, que começou hoje e amanhã está insuportável. Não. Elas vão devagarinho, dia após dia, semana após semana, ano após ano. E quando elas acontecem, elas são muito graves. E é por isso que, mesmo que você esteja sem sentir nada, a sua glicose alta de manhã, de tarde, de noite é um grave problema. E estatisticamente eu tenho números suficientes para te provar que se você não se cuidar, você vai se dar muito mal lá na frente. E é por isso que a gente não pode esperar o diabetes doer para tratar. Porque quando ele dói com um AVC, ele dói com um infarto, ele dói com uma isquemia no seu pé que tem que amputar um dedo, ele dói com uma perda de visão. Então a dor é muito grande quando ela acontece, só que ela fica quietinha até o dia que não dá mais pra gente corrigir. E aí eu não quero que vocês passem por isso, tá? Então não espere doer o seu diabetes. Vamos lá pro nosso terceiro mito, muito comum aqui. Quem tem diabetes tem que comer zero açúcar. Comecei o vídeo falando um pouco sobre isso e agora eu quero me aprofundar um pouco mais. Já deixa o seu like aqui no vídeo se você está gostando dos mitos, porque isso é importante para o canal continuar crescendo e para eu entender se o jeito que eu te explico faz sentido. Por que o diabético não precisa cortar carboidrato? Tem várias e várias pesquisas feitas com dieta para o diabético. E sabe o que todas elas mostram? Que se você perder peso, qualquer dieta te ajuda, com carboidrato ou sem carboidrato. Isso mostra pra gente o quê? Que o mais importante é perder peso e não cortar o carboidrato.
Vou te explicar. Cortando o carboidrato, a gente consegue ver uma melhora da glicose hoje. Só que se você diminuir o carboidrato e comer muita gordura e muita proteína, a sua glicose ela melhora, mas ela não continua melhorando, porque você precisa baixar o peso. Quando você diminui um pouco o carboidrato, sem cortar o carboidrato para sempre, mas continua gradualmente perdendo peso, ao longo do tempo, à medida que você perde peso, a sua glicose continua caindo, porque o emagrecimento vai resolver muito bem a resistência insulínica. Só trocar o carboidrato pela proteína e gordura melhora temporariamente, mas não definitivamente, tá bom? E mais uma vez, se você diminuiu o carboidrato na sua vida e a sua glicose melhorou muito, parabéns! Isso é muito importante. Só que eu não posso deixar você achando que foi só porque você cortou o carboidrato. Foi por causa disso que reduziu a quantidade, mas também pode ter havido aí perda de peso, e a perda de peso traz benefícios. Então, por que eu estou falando que o diabético não precisa comer zero carboidrato? A maioria dos diabéticos no Brasil, estatisticamente, na minha prática também eu vejo isso, consomem mais ou menos de 60% a 70% de tudo que come no dia no carboidrato. Fruta, pão, arroz, feijão, doce, bala, açúcar como um todo, biscoito, bolacha, bolo, que mais que eu posso colocar aqui? Suco, refrigerante, tudo isso são salgados, tudo isso são fontes de carboidratos. Então é o que a gente come todo dia, geralmente. Se você está nessa ideia de comer 60% a 70% de carboidrato e reduzir isso para 30%, diminuindo especialmente os carboidratos refinados e os líquidos, né? Refrigerante, sucos e farinhas, você vai trazer um grande benefício, porque você vai reduzir o pico de glicose, porque vai entrar menos açúcar, mas se você diminuir esse carboidrato e perder peso, você resolve outra ponta da resistência insulínica. Mesmo comendo 30% do dia de carboidrato, sem zerar, só de sair de 60 para 30 já vamos ter um baita efeito. Então não precisa zerar o seu carboidrato para melhorar a sua glicose, basta reduzir. Quarto ponto, se a minha glicose melhorou, eu posso largar o tratamento. Isso acontece muito. O paciente está tomando remédio, aí ele faz uma semana bonitinho, mede a glicose, vem ali controlada, e ele fala, bom, minha glicose controlou, posso parar de tomar o remédio. Isso não é verdade. O único momento que isso é verdade é quando você faz uma dieta e faz exercício, perde peso e gasta mais açúcar, queima mais o carboidrato, e por esse motivo a sua glicose baixa, e ela baixa num nível que é tão alto, né, é tão impactante, que a gente pode tirar um remédio e ela mesmo assim se mantém controlada. Quer dizer que você parou de tomar remédio porque a glicose controlou? Não, você continua tomando 2 remédios, que é a dieta e o exercício. Experimenta parar de fazer atividade física e ganhar peso de novo, né? Que é parar de tomar esse remédio. A glicose vai subir. Então, o único momento que a gente pode parar de tomar o remédio porque a glicose controlou é quando ela foi controlada por causa da mudança de hábito, que é consequência desse remédio chamado estilo de vida. Agora, se você mediu ela um dia aleatório, sem grandes mudanças, ela veio melhor do que antes, você abandonar o seu tratamento, muito provavelmente amanhã ou depois ela vai estar alta e isso é perigoso para você. Então não se confunda, somente retire remédios junto com o seu médico, tá? E de maneira organizada, baseada na mudança de estilo de vida. Combinado? Perder peso é o mais importante aqui. Quinto mito, somente pessoas obesas, né, muito acima do peso que têm diabetes. Não é verdade. Já está provado que existe mais relação entre a gordura no abdômen, tá, barriguinha, do que o seu peso como um todo. Eu tenho muito paciente que fala assim, doutor, eu não sou gordo, doutor, eu não sou gorda, mas a minha glicose não baixa. E aí quando eu vou começar a perguntar, a gente descobre que essa pessoa realmente não tem braços e pernas muito grandes, mas ela tem um abdômen, né, a circunferência abdominal um pouquinho maior. Ela não se acha gorda, as pessoas não falam que ela é gorda. E até no IMC, ela pode ter aquele índice de massa corporal em 25, ou um pouquinho mais alto, que nem deixa ela tão assim nos níveis de obesidade. Mas a gordura visceral, né, a gordura abdominal, está mais alta do que ela tolera, do que você tolera. Então é muito importante, mulherada, manter a circunferência abdominal menor que 88 e o homem menor que 94. Aí sim, você pode falar que está acima do seu peso ou não, porque a gente sabe que para o diabetes mais conta a quantidade de gordura na barriga do que o seu peso como um todo. Então não, diabetes não é uma doença de pessoas obesas, só que ser obeso aumenta a sua chance de ter diabetes.
Mas ser magrinho não evita o diabetes, especialmente se você for aquele magrinho de braço, perna fina e barriguinha um pouquinho mais alta, aquela pochetinha, tá? Toma cuidado. Sexto mito, uma vez que você começou a tomar insulina, tem que tomar para a vida toda. Não é verdade. Somente vai ser verdade se você não cuidar da causa. Qual que é a causa? Ganho de peso, erro na alimentação e baixo gasto de carboidratos, né, de glicogênio por meio da atividade física. Então, se você é um paciente diabético e está usando insulina, procure orientações, porque muito provavelmente a gente consegue ou reduzir essa dose ou retirar essa insulina, trocando por bons hábitos ou remédios mais novos. Eu faço isso muito no meu consultório. O paciente está usando 20 unidades de insulina, a gente consegue, por exemplo, colocar uma dapagliflozina, que está de graça no SUS, que é um remédio muito bom, que vai dar quase na mesma. Especialmente se caprichar um pouquinho na alimentação. Eu fiz isso recentemente com um paciente no SUS. 10 unidades de manhã e 10 unidades à noite de insulina. A gente conversou, ele melhorou um pouco a alimentação, coloquei o remédio, deu uns 6 dias, a gente tirou a insulina dele. Então não, insulina não é para sempre, ela só vai ser para sempre se você não cuidar a tempo ou não se cuidar aí ao longo dos anos, tá bom? Tem paciente que já tem muitos anos de diabetes, eu tenho que falar isso. 20 anos, pacientes que já estão com o rim, com problemas. Esses pacientes, talvez a gente vai ter que usar a insulina para sempre, porque já passou da hora de fazer o que dava para ser feito. Mas mesmo esses pacientes, a gente consegue controlar melhor a glicose e usar menos dose da insulina se ele mudar o estilo de vida, tá bom? Sétimo mito, e já deixa a curtida aqui se você está gostando desse tipo de vídeo, desmistificando aí mentiras, né, sobre o diabetes tipo 2. O sétimo mito é que adoçante faz mal igual o açúcar. Isso não é verdade, tá? Adoçante sem caloria, que não tem açúcar, tem várias opções aí, o stevia, o xilitol, o eritritol, tem vários nomes para esses adoçantes, eles não vão aumentar a sua glicose, não vão prejudicar o seu diabetes. E eles são boas opções para a gente substituir o café com açúcar, o suco com açúcar, ou outros ingredientes para fazer, por exemplo, algum item em casa. Eu ia falar um bolo aqui, mas o bolo tem farinha pra caramba, geralmente só tirar o açúcar não ajuda muito. Mas um bolo com adoçante é melhor do que um bolo com farinha, então vamos começar devagar, né, gente? Um bolo com adoçante é melhor do que um bolo com farinha. Esses adoçantes não vão aumentar a sua glicose, combinado? É melhor ficar sem adoçante? Muito provavelmente é, porque vai ajudar você a treinar um paladar não tão baseado no açúcar, no doce, mas isso são cenas dos próximos capítulos. É muito mais importante você saber que o adoçante é um aliado na redução do carboidrato na sua dieta, tá bom? Então, o adoçante não é um problema para você, desde que ele não tenha calorias nem carboidratos. O oitavo mito é parecido com aquele da insulina, que é uma vez que eu comecei um remédio, eu vou ter que tomar ele para a vida toda. Não é verdade. Eu trabalho com reversão do diabetes tipo 2. Inclusive, se você precisar de uma consulta comigo ou com alguém da minha equipe para te ajudar a montar um plano para controlar melhor o seu diabetes, aqui embaixo desse vídeo tem um link com o WhatsApp do meu consultório. A Débora vai te ajudar a entender melhor como que funciona a nossa consulta, se faz sentido para você ou não, e agendar essa consulta para a gente montar um plano para reversão do diabetes. E enquanto a gente reverte o diabetes, se for possível, no seu caso, nós vamos reduzindo remédios. Então não, remédio não é para sempre, especialmente se você mudar seu estilo de vida. E o segredo do estilo de vida está em entender qual que é o problema. Essa semana eu atendi uma paciente no SUS que tomava refrigerante todos os dias. Tomava muito refrigerante, 2 litros. E ela tinha vários erros na alimentação dela também, não faz atividade física, tinha muita coisa para melhorar. Só que quando a gente entende que existem prioridades, nós começamos por ela. Então, no caso dela, a única orientação que eu dei foi trocar o refrigerante normal pelo refrigerante zero. Sabe o que aconteceu um mês depois? 38 dias depois, para ser mais exato? Ela perdeu 5 quilos só reduzindo o refrigerante normal, trocando ele pelo zero. Então, isso que a gente faz aqui. A gente muda o estilo de vida das pessoas com sugestões práticas que fazem sentido para você. E quando a gente muda isso, a gente controla melhor a glicose. No caso dela, a gente controlou muito melhor a pressão e nós conseguimos reduzir os remédios. Então não, remédio não é para sempre. Nono mito, o açúcar da fruta não faz mal. Eu não sou contra a fruta. Eu falo muito da banana e o pessoal acha que eu sou contra as bananas, mas eu não sou, eu como banana todo dia, não tem problema com isso. O ponto é que quando o paciente diabético não sabe que na fruta, a frutose, que é o açúcar da fruta, aumenta a glicose, nós temos um problema. Porque ele vai consumir frutas como se não fizesse mal. E é muito comum o paciente diabético comer 5 frutas por dia, 4 frutas por dia, que eu acho muito. Então, quando eu falo para o paciente diabético que ele tem que reduzir fruta, não é porque eu sou contra ou porque a fruta faz algo mal, é porque geralmente ela está em excesso. E o excesso de carboidrato para o diabético faz mal.
Então, se você está comendo aí 4, 5 frutas por dia, experimenta comer no máximo 2. Se você come 3, experimenta comer no máximo 1, que você vai ver a sua glicose caindo, tá? Porque a frutose, que é o açúcar presente nas frutas, ele aumenta a glicose, assim como os outros carboidratos que nós temos por aí. E para fechar aqui os nossos 10 mitos, vou te pedir mais uma vez para curtir o vídeo se você gostou, é que uma caminhadinha não resolve nada para o paciente diabético, né? O exercício não muda nada. Pessoal, não subestimem o poder de uma caminhada de 20 minutos por dia, se você é diabético sedentário. Põe na conta aí, faz o teste e me cobra se você caminhar todos os dias 20 minutos e a sua glicose não começar a baixar, a sua pressão não controlar melhor, o seu triglicérides não baixar. Pode vir me cobrar aqui, uma caminhada de 20 minutos todo dia pelo menos, forçando um pouquinho ali o ritmo, ela é muito importante para o controle do diabetes e ela ajuda muito a reduzir a hemoglobina glicada. Então, é um mito achar que uma caminhadinha não resolve nada. Muito pelo contrário, uma simples caminhada pode ser um excelente aliado para controlar o seu diabetes. Então, eu deixei aqui 10 mitos que eu escuto muito no consultório. Queria ouvir de você. Deixa aqui a sua dúvida. Qual que é um mito que você quer saber se é verdade ou não? Alguma coisa que já te contaram sobre o diabetes que você tem dúvida se é verdade ou não? Comenta aqui, porque eu vou ler esses comentários e posso montar um segundo vídeo com mitos que vocês trouxeram para mim, porque agora eu trouxe os que eu escutei, mas agora eu quero escutar os de vocês. Quais são os mitos que vocês já ouviram em relação ao diabetes e tem dúvida se é verdade ou não? Comenta aqui embaixo desse vídeo, deixa nos comentários a sua dúvida, que eu vou ler e vou montar um próximo vídeo aí pra gente discutir isso juntos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo vídeo e a gente se vê no próximo. Não se esqueça de curtir e inscrever no canal. Um abraço.